Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na vigilância, na oração, na perseverança, na fé, com as obras de justiça que caminham juntas. A Bíblia diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com obras grandiosíssimas. A Bíblia diz que muitos, pelos acontecimentos, iriam desmaiar por não suportar. Tudo devido à desobediência, tudo devido ao povo que não, o povo que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não se arrepender de seus maus caminhos, a dureza do coração, a apostasia, o esfriamento, o embrutecimento. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns iriam matar o próximo, achando que estavam prestando um culto a Deus. O embrutecimento do coração, a cegueira. Iam crer em suas próprias mentiras. O próprio Deus, Ele nos alertou por esses dias, através de Jesus, do qual a Bíblia diz que Ele falou na antiga aliança de várias formas, através de homens inspirados pelo Espírito de Deus. Usou até uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão. Falou aos reis, como através dos sonhos. É certo que somente decifravam os sonhos aqueles que tinham a sabedoria, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de José, que tinha a sabedoria do alto, que não comia dos manjares da Babilônia, não comia dos manjares do rei, conforme o caso de Daniel com seus amigos. A Bíblia diz que não haviam homens com conhecimento como eles. Deus os favoreceu de que eles não fossem obrigados a comer das iguarias do rei. E Deus é aquele que, agindo Ele, ninguém impedirá. Assim como Ele falou de várias formas na antiga aliança, atualmente Ele nos fala através do Espírito de Cristo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é aquele que coloca a palavra em nossa boca. Nós não falamos daquilo que nos é próprio, e sim daquilo que Ele nos direciona. E toda honra e toda glória seja dado a Ele. Porque Ele diz que de profeta João o Batista foi o último e o maior, mas ele que estava ali no meio deles era o menor que veio para servir e era o maior no reino dos céus. O mais importante é aquele que está na mesa, mas ele fez questão que ele estava sempre servindo aqueles que estavam comendo com ele à mesa. Serviu até mesmo o traidor, onde a Bíblia fala da ceia dos demônios. Mas é bem claro que ele permitiu para que se cumprisse as Escrituras, da qual o rei Davi diz: o meu amigo que comia comigo junto à mesa haveria de o trair. Ele não foi e jamais aquele que segue segundo o Espírito, que tem o dom de justiça, que o dom de justiça são aqueles que alcançam a maturidade.
espiritual, através do exercício constante da fé, discerne o espírito, discerne entre o bem e o mal, examina os espíritos. A Bíblia diz: examinai os espíritos, examinai as profecias, porque muitos são os enganadores, muitos são os que não falam pelo Espírito de Cristo, enviado pelo Deus Altíssimo, o qual nos concede um entendimento do alto, do qual se desvia do mal, como ele sempre nos ensina. Os conhecereis pelos seus frutos. A árvore má não produz bons frutos, e inversamente a árvore boa produz más frutos. E assim nós perseveramos, dia após dia, segundo Cristo opera em nós. Os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, dias de lamentações, como ele nos disse na mensagem anterior. Como ele está nos dizendo nesta mensagem: só me resta apavorar este povo com sinais grandiosíssimos. Como ele sempre nos ensina, jamais agarre um conceito e solte outro, porque ele é riquíssimo em misericórdia e benignidade, mas também a sua palavra não há de passar, e ele é justiça, ele julga os povos com justiça, com equidade, segundo as suas próprias atitudes. Como ele disse, não por esta palavra que foi proclamada nos últimos tempos, o Evangelho, da qual vem a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Todo aquele que persevera segundo as suas palavras, são aqueles que permanecem sendo justificados, os filhos da obediência. Mas aqueles que estão na desobediência, aqueles que cultuam outros deuses, aqueles que adoram estátua e imagem, aqueles que seguem doutrinas meramente humanas, aqueles que invocam os espíritos do mundo dos mortos, que é pecado, que Deus abomina, do qual ele disse que os bruxos, os feiticeiros, os adivinhadores, aqueles que usam dos espíritos adivinhadores, não herdarão o reino dos céus, assim como aqueles que traem a traição, o adultério de coração, aqueles que seguem a Babilônia, a prostituta, aqueles que seguem as orgias, as prostituições. Está escrito: Deus criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna, do diabo, e não encontrarão repouso para sua alma, porque estão nas orgias, nas prostituições. Está escrito que estes não herdarão o reino dos céus. Temos que ficar vigilantes, porque o adversário, ele fica ao derredor como um leão procurando a quem possa tragar. E se não ficar vigilante, somente através do Espírito Santo que se consegue a obediência. Porque a carne é fraca, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Quando se persevera em Espírito, no Espírito de Cristo, enviado em nome do Deus Altíssimo, há mais esperança para aqueles que perseveram. Aqueles que creem que o Deus Altíssimo nos atrai até Cristo, enviando o Espírito Santo. Nós não o vemos, mas nós o sentimos, nós os ouvimos. Porque aqueles que seguem os seus deuses têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Mas aquele que segue o Espírito, ele ouve que o Espírito diz às igrejas. As advertências do Espírito é que nos persevera no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Tomé disse: para onde saberemos para onde vais?
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim ele diz para aos fariseus que saíram da sinagoga e creram nele. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário a verdade do início ao fim, porque não pode se abandonar, porque obras de justiça juntamente com a fé caminham juntas. E assim nós devemos perseverar dia após dia. E em mais um dia que se finda, mais uma semana que se inicia, vigiando e orando sem cessar. Porque, como ele nos advertiu na primeira mensagem de hoje, são tempos onde muitos entristeceram o Espírito Santo. E são períodos onde períodos de lamentações, de choro pelos acontecimentos, dos quais está para acontecer. Os dias maus, dias de indignação, dias do qual ele disse: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. E muitos agarraram um conceito contando somente com a sua misericórdia e esqueceram que ele é justo juiz, e ele é aquele que diante dos homens pode até subornar, pode até subornar a justiça, os juízes, mas diante dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E aqueles que não se entregam à ira humana, da qual não se produz a justiça divina, mas confia naquele que está no alto, aquele que está acima de todos, que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Quando assim nós apresentamos em nossas súplicas e orações, ele é aquele que toma sobre si a ira, a vingança, e recompensa a cada um a retribuição, a cada um segundo a sua própria conduta merece, que se recai sobre a sua própria cabeça. Lembrai-vos de Mardoqueu, ali, da onde o seu oponente Amã havia armado a forca e acabou caindo em sua própria forca. A Bíblia diz que aquele que cava uma cova acaba caindo para o próximo, acaba caindo em sua própria cova, porque nós não agimos segundo a graça, não segundo a lei, que é olho por olho e dente por dente. Nós agimos segundo o amor, amando até mesmo os inimigos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim nós perdoamos os nossos inimigos e adversários, e apresentamos as nossas súplicas e petições ao Senhor, e Ele nos justifica, do qual Ele nos ensina. Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu adversário tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós perseveramos. Lembrai-vos da parábola da viúva, do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, mas aquela viúva sempre o importunava, e ele disse: bem que não sei que temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou. Quanto mais aqueles que são chamados como filhos por adoção, aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual são filhos por adoção do irmão Jesus Cristo, do qual
aquele que faz a vontade do Pai, que ele disse: este é meu filho amado em que me compraz e que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, um amigo na adversidade. E assim ele não fará pelos seus santos, que oram dia e noite, que apresentam em súplicas e orações, que santificam e se purificam, e em nada se gloria a não ser na sua fraqueza. Assim o tissadique, o justo, não fará por eles, embora alguns consideram que seja tarde, mas ele é aquele que opera, do qual nós cremos, e nós buscamos aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que olhos nunca viram e mente nunca imaginou, a celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Por que não andamos com solicitude com esta vida? O que é mais para o corpo do que a veste e o alimento? Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e nada lhes falta? Não vê os lírios no campo que não tecem nem fiam? E nem Salomão, na sua grande riqueza e glória, vestiu-se tão grandemente? Quanto mais nós que somos chamados de filhos, do qual perseveramos na fé com as obras de justiça, ele é aquele que acrescenta até mais do que pedimos, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E nós o glorificamos, Jesus, por mais um dia. Grandioso és tu, grande eu sou, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e a nossa alegria está na vossa salvação, na sua redenção. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face do Deus vivo, verão a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Bem-aventurado cujos aqueles que as transgressões lhes são apagadas. Bem-aventurado aqueles que em ti esperam e confiam no Senhor, porque aqueles que têm sede de justiça serão fartos. Aleluias, oh glórias! E assim nós te bendizemos em mais um dia, o nosso único e suficiente Salvador de nossa vida, aquele que tem ouvidos, ouça a sua voz, aqueles que são do seu aprisco e ouvem a sua voz e permanecem em obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. E em mais um dia, mais uma semana que se finda, até aqui nos sustentou o Senhor, a tua misericórdia, da qual é o fato de não sermos consumidos, do qual se renova a cada manhã. E em mais uma semana, vigilantes em oração, porque temos que perseverar, porque aqueles que perseveram segundo o amor, segundo o seu zelo, não tem nada a temer, né? Mas já aqueles que amotinam em vão, aqueles que confiam em suas carruagens e cavalos, aqueles cuja confiança está em meramente doutrinas humanas, confundidos e envergonhados ficarão. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.